A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, venceu o Prêmio Nobel da Paz deste ano. A decisão frustrou a Casa Branca, que reivindicava o reconhecimento para Donald Trump, mas também gerou silêncio em Brasília. A reportagem é de Luciana Tadeu. O Comitê Norueguês do Nobel premiou Maria Corina Machado pelo esforço em, segundo o anúncio, tentar manter acesa a chama da democracia venezuelana. O colegiado destacou o papel de Corina na unificação da oposição ao regime de Nicolás Maduro, classificando-a como um dos principais exemplos de coragem cívica da América Latina. From dictatorship to democracy. A ativista celebrou o prêmio, se dizendo surpresa com o reconhecimento. No ano passado, Maria Corina foi responsável pela coordenação da campanha de Edmundo González à presidência. Ela não disputou o cargo porque estava inelegível, condenada em um processo liderado por aliados de Maduro. A indicação da venezuelana ao prêmio partiu do atual secretário de Estado americano, Marco Rubio, enquanto ele ainda ocupava uma cadeira no Senado. A confirmação do prêmio irritou a Casa Branca, que pressionava o comitê norueguês a laurear o presidente Donald Trump pela mediação de uma série de acordos de cessar-fogo desde que assumiu o cargo em fevereiro. Trump, inclusive, afirmou que a indicação prova que o Nobel é político. Integrantes do governo Lula ficaram decepcionados com a premiação de Maria Corina Machado. Já Celso Amorim, assessor especial da presidência, repetiu a crítica de Trump e também classificou a escolha como política. Áudios obtidos pela CNN Brasil mostram que Maria Corina Machado fez um apelo a Lula durante as eleições do ano passado. Me encantaria poder conversar com você ou com a pessoa que você designe a los efectos de transmitir confianza a todos los sectores y asegurarnos que podemos tener unas elecciones libres en Venezuela que permita de una manera pacífica resolver este conflicto. Creo que Brasil tiene un papel fundamental frente a América Latina, frente al mundo y ahora frente a la historia. Em outro áudio enviado a um interlocutor brasileiro, Maria Corina critica a postura de Lula diante da perseguição do regime de Maduro às vésperas do pleito. E eu não posso creer que o governo de Lula, quando ele ha passado por lo que ha passado, se mantenga callado, silente ante esta aberração. Ricardo, você como um professor, um intelectual venezuelano, mora aqui no Brasil, como que você recebeu essa premiação da Maria Corina? Foi realmente uma surpresa, Caio. Ao receber a notícia, pensei nos milhares de refugiados, de migrantes venezuelanos espalhados pelo mundo todo, representados por uma mulher latino-americana, caribenha, que entre as primeiras coisas destacou esse o papel da luta venezuelana contra um sistema autoritário, totalitário e ditatorial que tem oprimido a toda uma população e que tem colocado em risco até a própria soberania e integridade territorial da Venezuela, em razão dessas operações que hoje estão vigentes no Caribe. Ao mesmo tempo, senti que era bastante paradoxo que, diante desse cenário de pressão que existe nas costas da Venezuela, Maria Corina Machado, que ao mesmo tempo promove um processo de resgate ou de intervenção destinado a libertar, entre aspas, os venezuelanos desse regime, receba o Prêmio Nobel da Paz. Então, aí a gente observa que existe um grande desafio do que implica hoje o conceito de paz numa nação que está com um Estado totalmente erosionado enquanto às condições de governabilidade, de governança, e com um grande desafio que é essa presença de tropas estadunidenses nas costas do país. Doutor Fernando, já vou com você, mas eu queria ouvir o Lorival antes sobre... o professor cita ali Casa Branca, Donald Trump. Tem alguma relação? É possível a gente relacionar a premiação da Maria Corina com a estratégia da Casa Branca e do Donald Trump com a Venezuela? Sim, sem dúvida. Bom, em primeiro lugar, essa reação do Steven Chung, que é o porta-voz da Casa Branca, de dizer que foi uma decisão política dar o Prêmio Nobel a Maria Corina e não ao Trump, e também do Richard Grenell, que é o enviado de Trump à Venezuela, dizendo que
prêmio Nobel morreu há muito tempo e tal. Tudo isso foi apenas uma reação de despeito, de inveja, né, porque o Trump deseja tanto esse prêmio Nobel da Paz, que nem seria possível que ele ganhasse este ano, porque se encerrou em 31 de janeiro o prazo para a inscrição e, digamos que naqueles 10, 11 dias de governo, ele não conquistou nada. E, aliás, só esses dias foi que conquistou algo relevante, que é esse acordo na faixa de Gaza, e é tudo muito prematuro ainda, né? Mas isso não significa uma falta de apoio à Maria Corina, pelo contrário. Há informação, uma especulação, algo não confirmado, uma hipótese de que a Maria Corina esteja na Embaixada dos Estados Unidos em Caracas, refugiada lá. E há também, dentro do governo americano, a discussão de um plano de bombardear alvos estratégicos militares na Venezuela, com a intenção de fazer os militares venezuelanos se assustarem, como aconteceu, por exemplo, com o Iraque, né, em 2003. Houve uma debandada dos militares, um abandono do regime, né, e haver um movimento popular que coloque justamente a Maria Corina Machado como presidente da Venezuela. Essa é uma ideia que partiu do Departamento de Estado americano. O conselheiro sênior do secretário de Estado, Marco Rubio, Ricardo Pita, é venezuelano, né? Saiu da Venezuela aos 14 anos de idade, em 2007, e é quem propulsiona essas teses. O Christopher Landau, que é o número 2 do Departamento de Estado, morou na Venezuela quando era criança, jovem. O pai dele era também diplomata americano. E o próprio Marco Rubio, como filho de cubanos, também tem uma forte hostilidade em relação ao regime cubano e, por extensão, ao regime venezuelano. É um plano que está em discussão, o Pentágono já avançou nesse plano. Naturalmente, a decisão é do presidente Donald Trump. Então, é sólida, assim, a ligação e a aceitação de Maria Corina Machado por parte da Casa Branca. Bom, a gente vai explorar mais isso, mas eu queria... Desculpe, só respondendo, o fato de ela ganhar o Prêmio Nobel da Paz pode propulsionar essa ideia, eleva o status político dela. Desculpe. Sim, eu vou aprofundar isso mais, essa relação com os Estados Unidos, mas eu queria aproveitar o Dr. Fernando Tiburcio aqui conosco. Esses áudios que nós exibimos foram revelados aqui hoje, ao longo da tarde, na nossa programação da CNN. Basicamente, 2 áudios. Da Maria Corina pedindo ao presidente Lula ajuda, diálogo, uma intermediação e se colocando à disposição para conversar. Quem encaminhou esses áudios aos auxiliares do presidente Lula foi o Dr. Fernando Tiburcio. E um segundo áudio da Maria Corina para o Dr. Fernando Tiburcio, que ela desabafa e diz não entender porque o governo brasileiro não ajuda a oposição venezuelana. Eu queria te perguntar, doutor, esses áudios são de março de 2024. Ela ainda pensa isso? Eu acredito que sim. As últimas conversas que eu tive com a Maria Corina e que tem cada vez mais esparsas, porque ela cada vez mais tem ficado literalmente escondida pelo risco que corre, né? Mas as conversas recentes, por exemplo, onde comentávamos a situação dos refugiados na Embaixada da Argentina, que era tutelada pelo Brasil, a gente percebe que o Brasil não teve qualquer poder ou não participou das gestões do resgate, né, por assim dizer, que os americanos fizeram lá dos refugiados que estavam lá na embaixada. Então, isso mostra como havia uma relação difícil com o Brasil, né? E é natural que a Maria Corina tivesse se aproximado mais dos Estados Unidos, que já tanto no primeiro governo do Trump como no governo Biden, agora no segundo governo do Trump, do presidente Donald Trump, os Estados Unidos foram muito mais incisivos nessa questão e não adotaram uma política como o Brasil de neutralidade ativa, que era, de certa forma,
conivente com os interesses do presidente Nicolás Maduro, né? Ô, professor Ricardo, hoje, justamente em razão desses áudios, eu procurei, conversei ali, Palácio do Planalto e Itamaraty, e eles colocam que, a partir de um certo momento, depois desses áudios, começou a haver uma intermediação mais próxima do grupo, da diplomacia brasileira, do governo brasileiro, com interlocutores ali da Maria Corina Machado, embora o presidente Lula, de fato, nunca a tenha recebido, muito menos o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira. Eu queria te ouvir, o saldo total da atuação brasileira na Venezuela, para você, qual é? O Brasil ajudou ou atrapalhou a manutenção de Maduro no poder, no regime, né? Um ponto que tem sido constante na diplomacia brasileira é que o Brasil reconhece estados e não se dedica especificamente a tratar a questão de reconhecimento de governos. O papel do Brasil se centrou em tentar mediar sobre os resultados das eleições, em conhecer os resultados e as actas, e diante da negativa do regime venezuelano de apresentar esses resultados e de apresentar essas actas, houve um distanciamento, sim, do governo brasileiro diante da própria reação hostil por parte do regime de Caracas. Para o regime de Caracas é indispensável, é necessário manter essa política de isolamento, porque, de certo modo, não precisam dar satisfação e responder por medidas políticas diante desse o seu autoritarismo. Agora, o papel do Brasil torna-se bastante complexo quando a gente identifica um conjunto de operações vigentes no entorno estratégico que é considerado parte desse espaço importante para o Brasil, que é o Caribe. No Caribe, hoje, existem um conjunto de operações que, inclusive, têm avançado sobre o mar territorial venezuelano no ataque a determinadas lanchas. E, recentemente, aliás, no dia de hoje, o tema foi tratado no Conselho de Segurança das Nações Unidas e os representantes estadunidenses manifestaram que continuarão as operações. E tem outro ponto. Foi anunciada também a criação de uma força-tarefa especial onde um general continuará e assumirá essa tarefa, reforçando parte das atividades que são responsabilidades do Comando Sul. Então, quando existe essa ausência de comunicação por parte de um hegemon regional que mantém constitucionalmente a missão de preservar a paz na América do Sul, podem surgir outras situações que acabam sendo um grande desafio, ou que poderiam acabar sendo um grande desafio para a diplomacia brasileira, como seria uma eventual operação militar em território continental sul-americano. Ô Lorival, não teve um momento pós-eleição Nicolás do Maduro, eleição fraudada, em que o governo brasileiro, de certa maneira, reconheceu, ou parece ter reconhecido, que falhou na estratégia anterior à eleição? A partir do momento em que ele não reconheceu oficialmente de fato. Mas também o não reconhecimento acabou permitindo que a situação não fosse alterada, sem nenhum ato posterior. Qual é a sua leitura desse cenário? E as motivações também, né? O governo brasileiro preparou o cenário para reconhecer a eleição fraudulenta de Nicolás Maduro, mas houve uma reação nossa, inclusive, acho que as análises que nós fizemos aqui na CNN e provavelmente em outros veículos de comunicação aqui do Brasil, que deixaram claro, né, graças ao trabalho excepcional da oposição venezuelana, né, que conseguiram colocar um fiscal em cada mesa de apuração, rapidamente copiar as atas, escaneá-las e subi-las para a internet, realmente tornou evidente, né, para quem quisesse observar aquela fraude. Mas o assessor do presidente Lula, o Celso Amorim, ele estava lá e voltou para cá dizendo que não havia nenhuma evidência de fraude, inclusive em entrevista à CNN, e ridicularizando um pouco a atuação da oposição. Então, o desejo e tudo que o governo estava se preparando para fazer era reconhecer
o Nicolás Maduro, mas essa combinação da capacidade da oposição de demonstrar fraude e nós aqui, acredito que outros, não sei, não tenho capacidade de avaliar se outros órgãos aqui do Brasil também fizeram isso, meio que mobilizaram a opinião pública e tornaram difícil para o presidente Lula fazer o que ele pretendia fazer, que era reconhecer o governo. Então, o que ele fez? Não denunciou a fraude, como fizeram a União Europeia, os Estados Unidos e países aqui da América Latina, a própria Organização de Estados Americanos e tantos outros stakeholders, tantos outros atores, e ficou numa posição ambígua, mas reconheceu, aceitou de fato esse governo sem denunciá-lo. Doutor Fernando, a sua percepção é de que hoje a aposta da oposição venezuelana, com que o senhor tem um contato direto, é na Casa Branca? Caio, eu não consegui entender a última parte da sua pergunta, se você me desculpe. Nas suas conversas, o senhor nota que a aposta da oposição venezuelana é em Donald Trump? Olha, o presidente Trump teve uma postura bastante ativa nisso, diferentemente, como o Lorival colocou bem, da postura do governo brasileiro, que foi por um caminho de uma neutralidade ativa. E eu até conto um episódio aqui interessante, que a senadora Tereza Cristina recebeu um emissário da Maria Corina Machado e que que entregou a ela cópia de todas as atas, onde ficava claro que a vitória da oposição venezuelana, de Edmundo Gonçalves, era mais de 80% dos votos, era enorme. E a senadora tentou que essas atas fossem recebidas no Palácio do Planalto e não conseguiu, não teve sucesso nessa empreitada. Então, eu vejo que o Brasil perdeu a posição de principal força regional e que poderia jogar umas cartas nessa solução da crise venezuelana, e é natural que a oposição venezuelana concentrasse os seus esforços em alguns países europeus e, sobretudo, nos Estados Unidos, respondendo à sua pergunta. Professor, muito brevemente, 1 minuto, que é o tempo que eu tenho, a aposta da oposição é na Casa Branca? Totalmente, ao ponto em que Maria Corina Machado destacou, em primeiro lugar, a luta do povo venezuelano e, em segundo lugar, a atividade do presidente Donald Trump em apoio a essa causa.